primeiro a gente vai focar na questão da bebida, tá bom? Se nós conseguirmos, eu creio que a gente vai conseguir, a gente fala um pouquinho de tatuagem, a gente fala de outros vícios também, tá bom? Mas você está falando de vício? Tatuagem é vício? Sim. Sim, tem gente que vicia em tatuagem. Sabia disso? Que tem gente viciada em tatuagem? Porque qualquer coisa que você faz, você coloca muita energia nisso e você faz isso sempre, às vezes isso causa uma dependência de você. Enquanto você não fizer aquilo, você não se sente bem. Enquanto você não fizer aquilo, você não se sente aceito. Então é um vício também. Vida, né? Então vamos lá, aquele versículo que todo crente fala quando ele quer defender que a Bíblia proíbe a bebida. Efésios 5,18, está escrito aqui. Leia aí na sua Bíblia. Eu vou falar o que a Almeida geralmente diz. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou outras traduções, dissolução, ou libertinagem, devassidão. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, que leva à dissolução, à contenda, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, outras traduções dizem, mas enchei-vos pelo Espírito Santo. Então, quando fala em bebida, o crente já tem essa na ponta da língua. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para não se embriagar com vinho que é contenda, mas para encher do Espírito Santo de Deus. Tá, mas e? Vamos ler detalhadamente? E não vos embriagueis. O que isso significa? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, que leva, porque o original diz isso, algumas Bíblias contenda, dissolução, mesma coisa, no original, se você for ver no grego, vai levar para a palavra libertinagem, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia, aí, fazendo já uma pergunta para vocês, está proibindo o uso da bebida alcoólica? Vamos lá, gente, vocês estão com medo, né? Tá meio assim. Vai que eu respondo e me chamam de pinguço, né? Então, se você fizesse uma pergunta, eu já vou responder ela de pronto. O cristão pode ou não beber bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica? Sim e não. Eu sabia que você ia falar isso. Sim e não. Respondendo, é pecado? Sim e não também. Por quê? Porque nós precisamos questionar algumas coisas, principalmente as nossas motivações, né? Principalmente aquilo que motiva o nosso coração, né? Tem gente que já tem uma inclinação para o álcool já que é totalmente errônea. Totalmente errônea. Por exemplo, eu bebia muito. Quer dizer, eu acho que eu cheguei a um tempo que a bebida me bebia. Pra você ter uma ideia, eu ficava bêbado 3 vezes por dia. O Marcelo lembra disso. Eu ficava bêbado, dormia, acordava, ficava bêbado de novo, dormia, acordava, ficava bêbado de novo. Entendeu? Então você imagina, o que eu tinha no álcool? Eu tinha uma segurança. Você que já bebeu muito, né, você pode dizer isso. A gente tinha uma segurança, entendeu? Eu preciso beber para ficar de boa, para ficar, entendeu? Eu não tenho nada para fazer, então vou beber. Então, o copo de cachaça ou de vinho ou qualquer bebida alcoólica serve para quê? Serve para me manter em paz, para me manter tranquilo. Não, porque eu tenho muito problema, então eu bebo para afogar as mágoas. Né? Aí o pinguço ele sempre tem uma desculpa, na verdade, né? Ele bebe se o time perde, né? Se o time ganha, né? Para comemorar a goleada. Ele bebe se o time perde para afogar as mágoas. Bebe para dormir. Então sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa. Agora a resposta, como eu disse, não. Então quando Paulo está falando não vos embriagueis, ele está dizendo não se embriague. O que a Bíblia está proibindo veementemente aí, irmão? Para não se embriagar, para não criar um vício. Não ser dependentes. Não ser dependente. Exato. Não vos embriagueis, ou seja, não se embriague. Então a Bíblia está proibindo o quê? A embriaguez. Vamos dizer, irmão, a embriaguez? A embriaguez. Tô brincando, é chato isso. Mas enfim, no
não precisa. Mas vocês percebem no texto aí? Então, só que é muito vasto, né? Só falar isso. A gente precisa falar mais algumas coisas. Por quê? Porque o texto original, como eu disse, ele vai falar que a embriaguez, não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou há dissolução, né? Ou que vai levar à libertinagem, né? Porque é isso que quer dizer. Aí, eu te pergunto, né? Por exemplo, o que é libertinagem? Alguém sabe responder o que é libertinagem? Malandragem, Não. Malandramente? Não. Libertinagem se encaixaria como pessoas que se entregam imoderadamente aos prazeres. Imoderadamente aos prazeres. Compreende isso? Tem a ver. Pessoas que se entregam imoderadamente aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, aos prazeres sexuais, aos prazeres da bebida alcoólica. Ou seja, então, que leva à libertinagem. Beber não é pecado. Agora, o que pode levar depois da bebida pode levar você ao pecado. É isso que Paulo quer dizer. E não é o que vai levar você a beber, mas o que vai levar você depois de se embriagar. Você já viu um embriagado? O que Paulo quer dizer que é bêbado. Bêbado. Você já viu um bêbado fazer coisas legais? Não. Só faz o que não presta. Só faz cagada. Até o jeito de falar, você olha e fala, vai dormir. Entendeu? Vai dormir. Por quê? Porque é isso que o texto está dizendo. Não se embriaguem, não fiquem bêbados. Não fiquem bêbados. Estar bêbado é o quê? É perder a total capacidade mental. Sim. É perder a total capacidade mental. Você já bebeu muito que no outro dia você não lembrava mais o que aconteceu? Aí o Adilson tem 300 experiências para falar. Entendeu? Então. Eu também. Eu já acordei na calçada da minha casa, assim, quer dizer, do vizinho da minha casa do lado. Acordei, entendeu? Era ano novo. Todo mundo já tinha comemorado e eu estava dormindo. Então, assim, você perde a total capacidade mental. Entenderam isso? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia ela é a favor da sobriedade. É o contrário da embriaguez. Sim, aqui que a gente precisa falar. Entendeu? Sobriedade. O que é ser sóbrio? Vamos lá, alguém responda. Pessoas que não têm mente sã, não tá. Sim, também. Variações mentais, né? Também tá tranquilo. Sim. Mais alguém? Sóbrio que eu entendi era quando não estava bêbado, estava sóbrio. Não necessariamente. É quando você está em si, você pensa, você sabe o que você está fazendo, você está consciente. Sim, legal. Ó, há uns 3 significados. Um deles é moderança, disfarça, moderação. Beba sem moderação, não é isso que os comerciais falam? Moderação. Segundo, temperança. Ok? Segundo, temperança. Terceiro, equilíbrio. Então, alguns significados para a sobriedade é isso. Então, você tem que ter moderação, você tem que ter temperança, você tem que ter equilíbrio. Ou seja, aquilo que a Ariane disse, você tem que estar em si, você sabe o que está fazendo, você olha para aquilo que está acontecendo, a bebida ou qualquer coisa não vai influenciar a sua forma de pensar, não vai te levar a fazer algo que você não queira. Por exemplo, tem gente que é, como é que eu posso dizer? Muito introvertidas, né? Tem gente que é totalmente introvertida. Mas quando bebe, meu irmão, já reparou? Sai falando com todo mundo, e aí, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nossa, a vida é tão difícil, né? Não é? Uma coisa sem nexo. Eu estava em casa, mas eu vim aqui, né? Porque, né? E que bom te conhecer. Então, assim, a bebida
Por quê? Porque a bebida ela faz isso. Ela deixa você desinibido. Ela tira aquelas... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela tira a sua vergonha, entendeu? Ela tira isso de você. Você tá lá, eu já presenciei isso muito. Amigos meus que eram o cara mais quieto de tudo, mas quando bebia alguma coisa, ele saía dançando lá. Aí você olhava, era uma coisa horrível, mas ele tava lá. Ele tava lá. Ele não quer ser nabo. Não era você não era você. Mas eu sou assim, cara. Né, então. Tá falando de mim. Então. Por quê? Porque a bebida desinibe, entendeu? Ela deixa desinibido a questão. Então, você percebe aqui que nós já teríamos um grande problema nesse estudo. Por que as igrejas, por que os líderes, por que os seminários, por que eles não falam sobre isso daqui? Por quê? Porque há um problema quando se fala sobre isso e não saber falar. É mais fácil falar que não pode. Né? Exato. O que o ditado diz? É mais fácil proibir do que educar. Não é verdade? É bem mais fácil. E outra, o povo brasileiro gosta de proibição. Ou estou errado? O povo brasileiro ama proibição. Eles amam. Você não pode usar calça. E eles gostam desse sistema. Você chega, vai falar contra isso, a pessoa não. Ela tá ali, ó, convicta, porque gosta. Quanto mais você prende a pessoa, mais ela gosta. Entendeu? E isso não só nessas questões, né? Mas por que falar disso é um tabu tão grande? Por quê? Porque nós precisamos pensar, aqui, né, Paulo está falando para crentes. Então, o que nós precisamos pensar aqui? Nós precisamos fazer um contraste entre um cristão, que ele é um adulto espiritual. Amém, gente? Amém. Então, a gente precisa fazer esse contraste, por quê? Porque às vezes tem um irmão que é fraco. Esse irmão fraco vai fazer o quê? Ouvindo isso. Ele vai terminar o estudo. Ele não vai terminar o estudo. Ele vai dar no bar. Ele fala, pastor, a minha mãe ligou, passou mal. Entendeu? E vai para o primeiro bar que ela achar. Primeiro bar, entendeu? Então, por isso que nós precisamos parar para pensar direitinho. Amém? Então, o que o sentido desse texto passa? É estar bêbado. É estar bêbado. Então, o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Não há um versículo na Bíblia que proíba a bebida alcoólica. Não há. Alguém tem alguma pergunta até agora? Aí eu cresci Tem aqui. algum outro Oi? versículo que fala sobre bebida? Não entendi. Tem algum outro versículo que fala Tem sobre outros bebida? versículos. Tem outros versículos. A gente vai ler alguns. Eu não tenho nada a dizer sobre esse Que eu conheço só esse. Sim, é. Eu conheço esse. Mas É bom ter outros para... tem outros. Então, por exemplo, já que o Tiago citou, eu vou pular um pouquinho aqui. Mas eu acho que é melhor não pular, né? A gente ir por partes, senão eu vou me perder depois, né? Então, por exemplo, a Bíblia, ela apoia o quê? A sobriedade, como a gente estava falando. O crente, o filho de Deus, ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ser sóbrio. Por isso que a gente, é errado qualquer uso de drogas, por exemplo. Por quê? Porque a droga, o que a droga faz? Ela tira a sua capacidade mental. Dependendo da droga, ela deixa lenta a sua capacidade. Entendeu? Eu tinha um amigo que ele falava, careca. Existe casos de maconha que os médicos usam para fins medicinais. Existe. Entendeu? Nesse caso, se é o médico que está passando, e outro, o médico não vai falar fuma um baseado, não vai falar isso. Entendeu? Então tem outras funções. Fala. Por isso que, tipo, sobre aquilo, né? Por isso que tem muito, tipo, ladrão, sei lá, que fuma ou cheira, né, essas coisas pra fazer, tipo, assaltar alguém. Isso, porque desinibe, exatamente. Uma boa observação. Entendeu? Por exemplo, nesses casos, geralmente, cocaína.
entendeu? Que tira totalmente a sua, entendeu? A pessoa vira, Super-homem. eu posso, entendeu? Pode até Então, falar, tipo, né? o cara vai lá, cheira, ele vai Ele faz já. Ele vai lá e faz. Não tem Geralmente negócio. sim, eles usam drogas para poder, né? Alguns usam para poder ser mais aceito no meio da galera e tal. Outros usam por causa da galera, né? Outros usam que é burro mesmo. Então, só para a gente ver, vamos abrir lá em 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo que Paulo está dando um conselho para Timóteo e para alguns líderes que se encaixam aos cristãos também. Leu 3, mas logo. Não dável ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, Tá. e não avarento. Então, outras pessoas usam também esse versículo para dizer que é uma proibição. Parece para você que leu aí uma proibição? Não. Na minha Ó, parece não. O problema Da das roda, Parece. O problema dos cristãos que eles falam, isso é pecado, o problema deles não é falar isso é pecado. Porque se eles falam isso é pecado, tudo bem. A questão é, me prove. Me prove não naquilo que você acha. Não, porque eu sou abençoado, eu não bebo. Se você não bebe, você não tem o direito de falar que quem bebe está em pecado. É. Então assim, você não tem o direito de olhar para outra pessoa, porque o evangelho é primeiro um convite para você olhar para si mesmo, não para os outros. É um convite para você olhar para o seu pecado, não para o pecado dos outros. Mas está escrito que não deve. Não seja, vício. não deve ter Mas não vício. deve Esse é ser apegado. apegado. Ao vinho, nem violento, Sim. mas sim amado, pacífico e não amante. Sim, eu vou explicar o que quer dizer. Não ser dado ao vinho. Vamos usar o mais próximo do original como Almeida. Não ser dado ao vinho para você sugere alguma proibição? Não. Não. O que é? O que você entende como não ser dado ao vinho? Diga. Não ser viciado aí. Não ser viciado. Bem. Não se entregar ao vinho, né? É, Não ser dado ao vinho. Mas, por exemplo, Paulo, eu acho que ele quer ir mais além do que isso ainda. Não só a questão do vício, que é com certeza o que ele quer dizer, mas não ser dado ao vinho. Ou seja, o cristão ele não tem que ter a reputação de ser dado ao vinho. Você entende isso? Ele não tem que ser conhecido por ser dado à bebida, por ser inclinado à bebida alcoólica. Então, por exemplo, ele não pode não ter a reputação. Sabe aquela reputação de que... Sabe aquele crente lá no Pingus? Ixi, vai ser legal, cadê É chato pra beber. Mas o Eu- Ageu que Ageu é aquele lá que É isso! que caiu nos cantos. O ponto de referência do cara é esse, entendeu? Pastor fica ali, né? Onde ele foi. Isso! Vai quebrar um aí de vez em quando. Exatamente. Então, tipo, imagina que coisa ridícula. Vocês já não acham feio alguém ter essa reputação? Agora imagina um cristão, lavado, remido no sangue de Jesus, isso não é. ser dado à bebida, ser um bêbado, ser um embriagado. Imagina isso. Imagina, você sai do culto, você encontra o irmão, oh, Pai do Senhor. Daquele jeito. Porque tem, inclusive o Billy Graham, ele conta uma história que ele foi voar, né? Ele saiu de um voo chega a falar estacionamento, como que é o aeroporto? Aí ele saiu no aeroporto, não deixa de ser. Esse cabelo no avião, Não é? Finalmente de avião. Aí ele passou e viu um cara, né? Billy Graham, doutor Billy Graham, e abraçou ele. Você não sabe, a sua pregação me converteu. Ah, com certeza. A sua pregação me converteu. Né? O que você fala? Não. Você não está entendendo. Você me converteu. Meu E o Dr. Billy Graham olhou para ele e falou: de fato, eu te converti. Por isso que você está assim. Tem que ser convertido por Jesus. Entendeu? É por isso que você está assim. Porque você foi convertido a mim. Então por isso que você está desse jeito aí. Entendeu? Então não ser dado ao vinho é isso. Né? Não ter o vício da bebida e não ter também essa reputação. Amém?
Entenderam até aqui? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não. Tá, aí pode surgir aquela pergunta que alguém já pode, né, estar pensando. Qual seria então o limite? Sim. Oi? Na verdade, é um caminho errado a gente fazer isso, né? É um caminho errado, porque o que nós estamos perguntando, qual seria o limite não sugere quantidade. Limite não sugere quantidade. Limite quer dizer o quê? Até que ponto? Então você vai, né? Até que ponto? Qual o limite? Qual o seu limite? Geralmente você conhece o seu limite. Eu não posso começar. Então, por exemplo, a Andréia entendeu o limite dela. Eu posso falar baseado aqui no que a Bíblia está falando pra gente. Um limite. Qual o limite? Sobriedade. Até o momento que você não perde a sua sobriedade. Você está sóbrio, bebeu? Bebeu. Legal. O que a Bíblia fala? O vinho alegra o coração. Legal. Mas você está sóbrio. Você consegue raciocinar. Você consegue fazer o 4? Entendeu? Só com a mão, né? Só com a mão. Então, é isso que a gente precisa entender. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, vamos dar algum exemplo aqui. A Deia falou que o limite dela é nada. Nada, é zero. É Igual zero. eu também. Tem gente não dá certo. Bebeu um pouquinho, acabou, vai Eu arrastar. falei pra todo mundo aí, Então, eu deitei. então você vê como que, né, é diferente de pessoa para É de pessoa. pessoa para pessoa. Agora, por exemplo, tem gente que vai, se ela beber um pouquinho só, isso vai destruir a vida dela todinha. E pela Bíblia, Você também. a gente está vendo isso daqui, o quê? Que se essa pessoa, conhecendo o seu limite, ela mesmo assim fala, olha, não é pecado. Ah, quer dizer que não é pecado, é por isso que você vai fazer? Só porque não é pecado você vai fazer? Você não entendeu o Evangelho. Mas você já pega. Porque é. Porque você já vai querer fazer e... Exato. E a gente vai entrar naquele outro versículo que fala que não é feito por fé, é pecado. Você entendeu? Então, você não entendeu nada. Você conhece o limite e vai ultrapassar ele para quê? Agora, por exemplo, por que nós temos que falar coisas assim? Porque, primeiro motivo, ninguém aqui foi chamado para ficar sendo mantido com cabresco. Por exemplo, na antiguidade, bebidas fermentadas como vinho, outras bebidas, era coisa natural. Era bebida de mesa normal, natural, entendeu? Onde as famílias bebiam e se divertiam e se alegravam ali. Então era coisa normal da cultura. Sabe onde está o problema? É a culpa. É a culpa. O problema é a culpa. Por quê? Porque foi ensinado a vida toda, como a ceia, né? Foi ensinado a vida toda nisso, aí quando tem crente que tem problema com a liberdade. Eu preciso de algo que me deixe preso, entendeu? A liberdade me assusta. Assusta mesmo. Por quê? Porque se eu me vejo livre, então me vejo com problemas. E não é assim. E fazendo outro de pecado, ele sente isso, né? E não é assim, né? Agora, se você entende que esse é o seu limite e você não pode ultrapassá-lo, amém, fique assim, seja assim, seja abençoado desse jeito. Esse é o seu limite, você é bendito, porque entendeu e Deus vai ser glorificado em você por causa disso. Tá aí uma coisa que a gente precisa falar, porque às vezes um parente te chama e você causa vergonha. Causa vergonha. Porque um parente te chama, você está lá no meio da sua família, aí a pessoa, você é crente, né? Você não pode. Ali é a hora de você defender sua fé. Não, eu posso. Não, eu posso. Aí o que você faz? Minha religião não permite. Chute no balde. Entendeu? Aí nesse momento é o momento que você tira a pessoa do foco, tipo, eu vou querer ir para uma igreja Então, pra eu poder fazer. E não só isso. Você falando isso, o que você faz? Você se distingue de todo mundo que está ali. Aí todo mundo vai te olhar como o santarrão, o cara chato. Ei, nem quero nem passar perto desse cara. Entendeu? Então você não precisa fazer isso. Você pode defender a sua fé e falar, não é questão de não poder, não. É que eu não quero, eu conheço meu limite, então eu prefiro
não beber, mas eu estou tranquilo. Porque a minha segurança está em Deus, não está no álcool. Ele não vai para ficar lá, bem de vontade. Então, você vê como mudou as coisas? Entendeu? Essa é a questão. Quando você é convertido mesmo, quando o Senhor te converte mesmo, primeiro mostra quem você é, mostra o seu pecado, depois vem com a graça dele sobre você, faz você nascer de novo. Quando isso acontece, você já começa a agir de forma diferente. A primeira coisa que você vai fazer, você nunca mais vai olhar os outros diferente de você. Porque crente que olha os outros e fala assim, olha só, olha, misericórdia, que bêbado, olha que drogado, esse nunca foi crente. Eu brigava tanto com a Dilce por isso. Nunca eu foi. tinha mania de falar, Então, tu já foi assim. Então, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer com a gente é isso. A gente vai olhar as pessoas e vai se ver nelas. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu olho assim. Entendeu? Então não é você como se você estivesse num lugar, sabe, maior, num patamar maior, como os crentes falam, né? A gente está num patamar diferente, né? Como o Dr. Martin Lloyd Jones, um dia que entrou para pregar numa universidade, ele começou a falar de pecado. Um rapaz levantou no meio lá e falou: ô doutor, você está falando aqui com universitários. Você veio aqui na nossa universidade para falar de pecado? Você tem que ir para os servos lá das periferias para falar de pecado. Aí ele falou: não, é porque eu não vejo diferença entre você e o mendigo, é por isso que eu estou falando. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo é Eu igual. ia dormir sem essa, né? Então, tipo, Vamos lá, só para a gente aprofundar agora essa questão numa questão mais complicada, tá? Romanos capítulo 14. A gente vai entrar aqui na questão mais complicada desse assunto de bebida, que é o que? A questão do escândalo. Aquilo que todo crente fala, não é verdade? Questão do escândalo. Vamos lá? Romanos o quê? Romanos 14, do versículo 20 ao 23. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler e vocês leem aí na Bíblia de vocês. Se você quiser só me ouvir, tudo bem. do 20 Do 20 ao 23. Está escrito: ó, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Todas as coisas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho. Ué, amém? Amém. O crente vai pegar esse pedaço só, né? Mas o versículo continua. Vamos lá. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar. Entende isso? Ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Vamos lá. A questão do escândalo. O que Paulo está falando aí? Ele está falando, não se deve comer, porque aqui está uma grande coisa, não é verdade? Por que será que todo mundo, né, enche o saco por causa da bebida, mas come que nem um porco? Ninguém fala isso. É verdade. Tem até as desculpas para deixar isso claro. Eles falam assim: crente não bebe, mas come que é uma benção. Tenho certeza que você já ouviu isso. Que nem um porco, não que nem uma bebida. Tenho certeza que você já ouviu isso. Crente não bebe, mas come que é uma benção. Aí isso é uma desculpa para ele comer desvairadamente. Tipo, comer até amanhã. Quem não bebe, come. Quem não bebe, come. Você não pode pegar esse versículo aí e falar o que você falou agora. Então é errado beber. Não. Paulo está dando uma. Que a bebida leva o irmão a pecado? A pecar, você concorda? Paulo está dando Bebida um leva exemplo. a pessoa a pecar. Não sempre. Não sempre. Paulo está dando um exemplo. Qual é o exemplo dele? Tanto a bebida quanto a comida, que é o que está acontecendo aqui. Ele fala o quê? Que vai, vou ler da forma certinha. Cadê? É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, ou não fazer qualquer outra coisa que leva o seu irmão a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer, ou como na sua que fala, pecar. Em que contexto isso pode se aplicar? Como que beber bebida ou comer comida
vai levar alguém a tropeçar. Nós estamos falando sobre o quê? Bebida, ok? Vamos se concentrar na bebida. Como que pode levar um irmão a pecar? Você entendeu, Tiago? É isso que Paulo está falando. Nesse contexto que a gente vai fazer um irmão pecar. Só que qual é esse irmão aqui que ele está falando? O cristão fraco. Porque se nós somos cristãos fortes, o que seria um cristão forte? Aquele que entendeu o seu limite, aquele que entendeu que não é pecado, mas pode levar ele ao pecado. Ele vai ver um irmão que é fraco e vai falar: vamos beber porque não é pecado? Não. É isso que Paulo está falando. Você, é bom que não coma, é bom que não beba, é bom que você não beba nada, se isso for fazer o irmão tropeçar. Se isso for fazer o irmão tropeçar. Se não for fazer, é isso que Paulo está falando. Entendeu? Se isso for fazer o irmão tropeçar, por exemplo, eu vou dar um conselho agora bem radical. Por exemplo, eu não beberia em público. Sim. Baseado nessa palavra. Eu também. Por exemplo, você já imaginou? Você está lá, aí passa um irmão da sua igreja. Não, imagina eu. Passa um irmão, passa qualquer um de vocês, eu estou naqueles barzinhos de Santa Amaro. Que toca forró lá. Sabe? E eu lá. E os caras me ajudando a sair, sabe? Me chutando. Imagina. E outra, nem se eu tivesse embriagado, mesmo se eu estivesse bebendo, se você olhar e você não entendeu ainda o evangelho, não é forte ainda, o que isso vai levar? Vai levar ao escândalo. Eu vi o pastor bebendo. Eu vi não sei o que. Eu vi isso. Eu vi fulano fazer aquilo. Olha, eu virei uma esquina lá, eu vi fulano com fulana. Eu vi isso daqui. Isso daí tudo vai levar ao escândalo. Então Paulo está falando nesse contexto aqui. Se você vai tem um irmão que é fraco, você não vai incentivar ele a isso. É por isso que eu estou falando aqui hoje, você nunca vai me ver falando em púlpito. Ok? Você nunca vai me ver falando em púlpito, porque púlpito não é lugar para me falar isso. Eu conheci um rapaz que ele vivia muito lado a lado com o padre, né? O padre ensinou a ele o tempo todo que não podia beber, não podia fumar. E quando foi um dia, ele viu o padre beber. Aí, por fora daquele caso, ele achava que era só aquilo que ele tomava. Aí, por fora, na igreja, ele viu o padre beber. Aí ele falou que nunca mais quis ir para a igreja, porque ele ensinava o que ele não vivia. Então, é aí que mora o perigo. Ele É aí foi que mora mais. o perigo. O que a Bíblia chama isso? Hipocrisia. Era o que os fariseus faziam, e Jesus falou duramente contra os fariseus. Vocês nem entram no céu, nem deixam ninguém entrar. Vocês colocam um fardo na pessoa que nem vocês carregam. Eu sei. Né? Então, é isso que os líderes fazem. Então, Paulo aqui, depois é bom você ler todo o capítulo 14, principalmente a partir do verso 13, que você vai ver que ele está falando sobre a consciência, sabe? Quando a pessoa, ela se culpa, quando a pessoa, sabe? Tem gente que fala, eu não vou fazer isso porque é pecado. Eu não vou fazer isso porque é pecado. Então, Paulo está dando conselhos sobre isso. Se você vai fazer uma coisa que, por exemplo, o bebê que a gente está falando. Se você vai beber que tem um irmão com você, que você sabe que o irmão é fraco. Aliás, se você está com um irmão que você não sabe se é fraco ou forte, não beba, irmão. Entendeu? Não beba. Pastor, mas me fala uma ocasião que eu poderia beber. Não vou falar, depois eu falo. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha o versículo 21 aí que ele fala. Que vai fazer... 21 a gente leu agora, né? Que vem fazer o irmão tropeçar. Olha o 22. Esse 22 aqui é incrível. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Como é que está na Viva aí, Tiago? Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas. Então, você vê que é a tradução, mas quer dizer a mesma coisa. Não mudou, não. Alguém tem alguma diferente? Vamos por parte, né? Vamos ver essa parte aqui primeiro. Naquilo que é a prova. Não, assim, a prova vem depois. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Ou seja, se você viu que você não tem problema com isso, como a King James disse aí, se você viu que essas doutrinas não vai ter problema com você, guarda isso entre você e Deus.
Você não vai como aqueles crentes idiota que depois que... Eu tenho amigos assim, principalmente os reformados. Depois que entende que não é pecado, aí eles vai e posta uma foto lá. Aqui, com a Bíblia e a cerveja. A pessoa mostrar para quê? Bom, é sim. das pessoas que não é pecado. Também pode ter essa intenção, sim, pode ter essa intenção. Só que na prática não vai. Por isso que Paulo está falando isso daí. Guarda para ti mesmo. Guarda para ti mesmo. Porque se você põe isso, tem um irmão lá. Porque esses amigos que eu tenho, eles são teólogos. Ele tem, tipo, mais de 5.000 amigos lá, né? Já esgotou os amigos dele no Face. Um daqueles irmãos teve problema com o alcoolismo. Ele vai olhar o irmão que ele vê e se edifica com as mensagens dele no Facebook. Aí ele olha lá o irmão, entendeu? Com a Heineken dele lá, tal, ele olha e fala: caramba, meu, agora que eu gosto mesmo desse cara. Entendeu? Agora que esse cara é interessante pra mim, entendeu? É capaz de convidar para beber junto. Exato. Porque ele vai levar isso para um lado que a Bíblia não diz para mandar. Você entendeu esse conselho de Paulo? Quem entendeu? Guarda para ti mesmo. Eu ia fazer uma pergunta, mas já foi respondida. Já foi? Qual era, Céu? Era... Cadê? Preciso lembrar. Você anota as perguntas? Não. Estava escrito no versículo mesmo. Por exemplo, guarda para ti mesmo. Qual seria o contrário disso daqui? Mostrar para todo mundo. Seria não só mostrar, mas incentivar. Você sabia que tem gente que faz isso? Isso é ridículo. Isso é ridículo. A pessoa, não, eu não bebo porque é pecado. O que você tem que fazer quando ouve isso? Você entendeu, irmão? Né? Não, irmão, não é pecado não. Uma vez eu falei pro meu irmão que ele estava pecando, né? Porque ele estava fumando. Agora sim, você... Não é pecado não. Agora você tem que fazer um contraste. Por exemplo, se é uma pessoa que você sabe que é forte, que se você falar com ela, ela vai entender e vai falar, não, é verdade. Não tem mesmo na escritura proibindo. Se você sabe que a pessoa vai entender, fale. Qual o problema? Você só vai, como o Tiago falou, né? Abrir os olhos da pessoa para que ela venha entender mais. Agora, se é aquele irmão fraco que não lê Bíblia, entendeu? Que só sobe um monte, só ouve o profeta falar, não fala, não. Deixa ele quietinho lá, não bebendo. Deixa que o profeta fala. Então é isso. Então vamos só pensar aqui, né, nisso, como a forma que Paulo termina esse versículo. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. A pergunta dele. Era essa. O que isso quer dizer? Quer dizer isso, exatamente. O versículo, na verdade, não precisa nem de explicação, mas eu vou explicar, mesmo assim. Como não precisa, né, Marcelo? Marcelo acho que Marcelo tá com cinco drogas. Na moral, cara. Por exemplo, a gente não pode ler o versículo isolado. Vocês lembram disso? A pessoa que você falou que dava essa desculpa, com certeza ela usava isoladamente. Pessoas que pegam um versículo e falam, é assim, então tá na Bíblia. E nem sempre. Não é porque está na Bíblia que tá correto. Então o que Paulo está falando? O que antes ele está falando? Ele está falando sobre comida, ele está falando sobre bebida, ele está falando sobre qualquer coisa que você faz que vai fazer o irmão. Aí depois ele fala, a fé que você tem, guarda entre você e... Ou seja, se você viu que isso é certo para você, não tem problema, guarda entre você e Deus. Aí ele vem falando, porque bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, aquele que faz isso não sente culpa. Não sente culpa. Entendeu? Aquele que faz isso, mas não se condena, sabe? Ai, pequei, porque tem gente que faz isso. E depois, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Paulo fala, se você faz isso acontece com você, não faça. Não faça. Aliás, eu acho melhor eu ler isso, né? Mas até a parte do não se condenar, vocês entenderam? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, ele fala isso, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Olha só o que o 23 diz, que é aquilo que eu estava falando. Mas aquele que tem dúvidas, ou seja, aquele que fica, devo fazer, não, ai meu Deus. Melhor não fazer, né, José? Ele fala o que aí? Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que isso quer dizer? Se você tem fé, irmão, para tomar o seu vinhozinho quando você está
na sua casa, você está com a sua esposa, quer comemorar alguma coisa, você está no meio da sua família, está festejando alguma coisa, quer beber seu negocinho. Se você tem fé para isso e isso não vai te atrapalhar, faça. Mas se você se sente culpado, não faça, porque isso vai te condenar, porque não é fé. É pecado, por quê? Porque você já está se condenando. É a questão da consciência. Agora, se você tem fé para fazer isso, guarda entre você e Deus e faça. Ô José, e quando as pessoas te condenam e isso te convence? Na verdade, aí já não é uma coisa que parte de você, parte de outros. Na verdade, você precisa, num caso desse, a pessoa precisa conhecer a verdade, para no momento que ela entender a verdade, ela julgar se ela pode, sim ou não, fazer isso sem sentir nenhuma culpa. Entendeu? Alguém tem mais uma pergunta sobre isso? Ficou bem explicado essa parte? Ficou? Ficou? Ai, Jesus, então tá bom. Vamos dar só alguns exemplos de Jesus. Não vou nem citar referência. Jesus foi chamado de beberrão. Herege. Herege. Sempre, né? É. Mas beberrão. Chamaram Jesus de beberrão. Significa que Jesus era bêbado? Não. Claro que não. Jesus não faria algo que contradissesse as Escrituras, a palavra do seu Pai. Ele não faria isso. Por que chamava ele de beberrão? Porque ele sentava com os pecadores, e o que servia na mesa dos pecadores? Era vinho, era bebida fermentada, entendeu? Era comida à vontade. Então chamaram ele também de comilão também. Então você vê, já tem esse exemplo aí. Jesus não tinha problema com isso. Por quê? Porque a segurança dele não estava nisso. Isso para ele era detalhe. Na ceia você viu ele falando: Pedro, me passa o tangue. Então não seria cômico? Seria muito, Né? Felipe, pega a água, Pedro, mistura. Tiago, traz o açúcar. Tá de açúcar? Né? Um pouquinho mais de açúcar. Então, não, o que serviu foi vinho. Foi vinho. Ah, pastor, mas se foi vinho, então por que a nossa ceia não tem vinho? Os irmãos pingosos vão perguntar. Por que a nossa ceia não é vinho? Tá aí. Por que não é? Na congregação cristã é vinho de verdade. E em outras igrejas reformadas é vinho de verdade. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque dentre nós pode ter pessoas que têm problema com Verdade. E também pode ter uma pessoa que nem minha mãe, tipo, Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus, quem lembra que foi? Transformação da água em vinho. Aí eu tenho uma Aí pergunta. os crentes vão falar: mano, tinha álcool naquele vinho. Aquele vinho não era fermentado. Então, é isso que eu ia perguntar. Tinha álcool, velho? Aquele vinho não era fermentado. Na verdade, álcool não. Mas era fermento, né, que fazia. E fazia da embriaguez. Porque eu embriaguez. soube que... ela o álcool já produz natural. Tem um teorzinho de Tem, álcool tem. na uva mesmo. Tem. Já produz natural. Dá sono, me dá sono. Pode, Agora- se você chupar bastante uva, você fica ali. Eu não lembro. eu amo ficar Agora imagina esse contexto aqui. Quando Jesus fez isso, onde ele estava, gente? Uma Na festa. festa do quê? Casamento. De casamento. Agora imagina, uma festa de casamento, tá? O cara que chegou, a mãe de Jesus, chegou em Jesus, depois você lê isso, tá? A mãe de Jesus chegou nele e falou o quê? Filho, o vinho acabou, né? Jesus ficou ali e tal, falou que não ia fazer nada, mas depois ele manda alguém trazer a água e ele transforma em vinho. Transforma em? Vinho. Se não fosse vinho, não falaria, tá? É vinho. Agora, numa festa de casamento, você acha que as pessoas estariam tomando suco de uva? De jeito nenhum. E a Bíblia fala que é o quê? Vinho. Meu Deus. Vinho. Aí tem gente que vai falar: não, mas se você for lá no original, fala em relação a um suco de uva. Sim, porque o vinho é um suco de uva, mas tem álcool. Agora, se Jesus faria um milagre desse tipo se fosse contradizer as Escrituras? Não. Quem acha que Jesus faria isso? Não. Não faria de jeito nenhum. Então, tanto que quando ele transforma, o mestre Sala, que era o cara que comandava a festa ali, conhecia tudo, o sommelier, né? Ele chega e fala assim: nossa, vocês deixaram
o melhor vinho para o final da festa. Por quê? Geralmente a gente dá o melhor vinho no começo da festa, que a pessoa já fica alegre o coração, já fica alegrado o coração, depois a gente dá, não. O cantinho não vale para ele. O sangue do boi. Sangue de boi. A gente dá o sangue de boi para ele. Então, o mestre Sala chega em Jesus e como é que fala? Elogia aquele vinho. Você acha que isso aí seria suco de uva mesmo? Pelo amor de Deus, não é verdade? Que suco de uva é esse? Que deixa as pessoas alegres? Que deixa a pessoa... Ei, não tem, não é suco de uva. Então, só para a gente terminar aqui, ó, a Bíblia, para quem não sabe, também fala do vinho positivamente. Cadê a torcida do Corinthians? Só o Thiago. Porque tem gente que acha que a Bíblia só condena, a Bíblia fala positivamente do vinho. Vamos lá? Deuteronômio 14, 26. Lê, Adilson. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer, carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com a tua família, comerás e alegrarás ali, na presença de Yahvé. Eita. Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Agora, Salmo 104, verso 14 e 15. O contexto do Salmo 104 é o salmista agradecendo e louvando a Deus por tudo que ele faz. Então, se você for ver desde o versículo 1, ele está falando: louvado seja o Senhor porque Ele fez isso, Ele fez aquilo, Ele fez aquilo. Então, ele está louvando a Deus pelas coisas boas que Deus faz. Verso 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais, de sorte que da terra tire o seu pão. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Amém? Amém. Amém. Ou seja, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor faz o vinho que alegra o coração do homem, faz o azeite que dá brilho nos olhos, o azeite, aleluia. Né? Então, ó, aqui ele está agradecendo, tá ok? Ele está agradecendo. No outro, no Deuteronômio, o que a gente viu? Deus falando, né? Vocês vão fazer, pode comprar, pode beber, junta a família, se alegra, né? E fiquem na presença de Deus. Então, fiquem na presença de Deus. Na presença de Deus, hein? Então, aí também agradecer o vinho, agora vai lá. Por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Pronto. Você lembra que eu falei para você que o médico mandou eu tomar vinho? Sim. Isso daí, quem é? Quem é que está falando isso aí? Você fala, é um pecador, sim, o principal deles, Paulo. Não, mas não era Velho Testamento que você estava lendo, é novo agora. Ó, Timóteo tinha problemas, tinha enfermidades no estômago. O vinho, ele libera meio que como se fosse um desinfetante, sabe? Que cortava esses efeitos. Paulo, ele sugere para Timóteo para ele beber. Ele fala, não bebe somente água, bebe vinho também. É bom para o coração. É bom para o coração também. Os estudos dizem que quem bebe uma taça de vinho por dia... Então, não. Tipo, Cardíaco, né? problemas cardíacos, né? cardíacos. Melhora a circulação do sangue. Também. Então, você vê. Então, tem coisas positivas também. Então, você não, né? Agora, a gente vai terminar assim. Agil, esse último que ela leu é 1 Timóteo o quê? 5:23. Então, para a gente terminar, eu ouvi tudo isso, vi que não é pecado, ok? Vocês viram? Vi que não é pecado, vi que eu só não posso fazer o meu irmão pecar, não posso fazer o meu irmão tropeçar, então não vou fazer isso na frente de todo mundo porque vai dar falso testemunho, as pessoas vão olhar, vão falar de mim que eu sou pinguço, vai falar de mim que eu não sou crente de verdade, então a pessoa que me viu que é fraca, ela vai querer beber também por causa de mim, não vou fazer isso na frente de ninguém, eu vi que não é pecado, mas mesmo assim não quero beber. Irmão, fica em paz.
Bom é para você não beber mesmo. Fica em paz. Agora, jamais olhe, ouvindo tudo isso que você ouviu, você jamais pode olhar para essa pessoa e falar, é pecado. Porque você está falando uma heresia. Vocês entenderam isso? Entendi. Amém. Amém, gente? Ficou claro? Ficou. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Levítico 19, a gente vai terminar agora sobre a tatuagem. Você acha que não vai dar tempo? Rapidinho. Vou fechar essa com um versículo só. Levítico 19. Rapidinho. Versículo 28. Tatuagem. Isso aqui vai ser muito rápido. Tatuagem, o que as pessoas falam? Pode ou não pode? Claro que não. Mas por quê? Aí eles vão falar. Está lá escrito em Levítico 19, 28. Vamos lá? Capítulo 19, Levítico 28. Então eles falam que isso daqui está proibindo a tatuagem. Vamos lá. 28 está escrito assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quem viu aí tatuagem? Alguém viu tatuagem aí? Peraí, como é que é? Levítico 19, 28. Nas versões, filho, por favor, silêncio. Nas versões contemporâneas, como a NVI, ela cita a palavra tatuagem, né? Só que no original não fala tatuagem, fala sobre marcas. Não, o que ele fala aqui, ó. Não, sim. Mas pelos mortos não ferireis a vossa carne. Isso daqui é necromancia. Era o que? Era um culto pagão daquela época que eles faziam, que eles se feriam, faziam marcas no corpo, e não eram marcas como tatuagem, eram marcas mesmo de dilaceramento da carne. Estão prestando atenção, gente? Estão prestando atenção? Está todo mundo olhando para baixo? Estão prestando atenção? Eu tô. Eu não sei que nome que é. Então, essa marca aqui, presta atenção, gente, em nome de Jesus. Essa marca aqui não está falando de tatuagem. Aí você fala, tá, mas se fosse, mesmo se fosse, não se aplicaria a nós. Por quê? Porque isso daqui se trata, a gente precisa deixar isso bem claro, bem claro, bem claro mesmo. Isso aqui se trata de lei cerimonial, que era para quem? Israel. Isso não se trata de tatuagem, primeiro ponto, não se trata de tatuagem. Segundo ponto, está falando sobre marcar corpo, de lacerar a carne para adorar os mortos, que era um culto que eles faziam para adorar os mortos. Era um culto pagão. Então, os pastores falam isso. Né? Então quem é que faz uma tatuagem para adorar um morto? Tem gente que faz, não faz? Tem gente que faz, isso pode se aplicar. Mas não se trata desse culto pagão, como acontecia na época. Mas enfim, se você vai fazer uma tatuagem, você não vai fazer por causa disso, ou vai? Não, eu vou fazer uma tatuagem hoje para adorar um morto. Então, não se trata disso. Primeiro ponto é esse, não se trata disso. Segundo ponto, era lei cerimonial para Israel. Isso não pode ser aplicado à igreja de Jesus Cristo. Aí você fala, tá, mas que argumento que você pode me dar? Quem pode ler um versículo anterior aí? Lê um versículo anterior só. 27. Não cortarei vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Ué, como que então o 28 é pecado e o 27 não é? É isso aí. Essa aí mereceu uma palma. Não é? Aí ele fala, não, mas se trata da tatuagem. Não se trata da tatuagem. Mas você cortou o cabelo, né, irmão? Eu vi que a barbinha tá feita, né? Pecaste. Pecaste. Ó, se você ler o capítulo todo, 27, tem um monte de coisa. Só que isso aqui, irmão, é lei cerimonial para Israel. Isso não se aplicava a nós. Não se aplica, desculpa. Não se aplica a nós. Então é lei cerimonial. Aí, um outro argumento, vocês entenderam até aqui? Então, Jesus não nos isenta da lei, ele só mostra que ele cumpriu toda ela para nós. Vocês entendem isso? Então, nós não precisamos mais. A nossa lei agora é Cristo.
Nossa lei agora é Cristo. Então não vai ter um versículo na Bíblia falando que não pode fazer tatuagem. O último argumento que eles falam, nós somos templos do... Esse é o maior, né? Se nós somos templos do Espírito Santo, por que eu marcaria o templo do Espírito Santo? Primeiro, se você ler, isso aí é 1 Coríntios 3,16, ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? E se alguém destrói o templo de Deus, tal, que é vós, que é santo, né? Deus o destruirá. Primeiro, o perigo de sempre pegar um versículo isolado e querer aplicar a uma doutrina que você acha que é. Não, eu odeio tatuagem, eu acho que nenhum crente deve ter tatuagem. Então o que essa pessoa vai buscar? Ela vai buscar um texto que justifique isso. Então ela usa, pega um texto ali que vai falar, olha, isso daqui está falando, mas não está. Não leu o contexto. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Qual é o contexto? Paulo está falando de prostituição. Porneia, do grego. Pornografia, pecados sexuais, pecado de prostituição, que a igreja de Corinto estava passando. Paulo não estava falando de marcar corpo, Paulo não estava falando de tatuagem, Paulo não estava falando do estudo de tatuagem, Paulo não estava falando de nada disso, estava falando de prostituição. E ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Ele está falando no individual ou está falando no coletivo? Coletivo. Entende isso? Todos vocês são templos de Deus. Vocês juntos são templos de Deus. Ele não está falando de uma pessoa e também não está falando de marca. Aqui a gente mata isso. Ele fala, tá, mas a gente está marcando o templo do Espírito de Deus. Tá, aí Jesus volta e você vai subir com esse templo que você fala aí? Você acha que templo mesmo é esse corpo seu? Não. Vai ficar ou não vai ficar? Vai ficar. Vai subir tatuado? Não. Não vai, irmão. Então, pior você fala das pessoas que são tatuadas, que são pecadores, mas você tem pecado tatuado no seu coração, na sua mente, que nunca se liberta para isso. O pior pecado é esse. O pior pecado é esse, é o que está tatuado dentro de você. Pode falar. É igual silicone. Sim, Aí fala, tatuagem. Então eu posso fazer uma tatuagem. A questão não é pode fazer a tatuagem. A questão é para que você vai fazer a tatuagem. Primeiro conselho, você que é adolescente, nunca faça uma tatuagem. Porque segundo os estudos, 4 em 5 pessoas se arrependem da tatuagem que fez. Minha mãe vivia falando isso pra mim. Exatamente. Então não é recomendável. Não é recomendável que faça. Entendeu? Por quê? Porque adolescente vive de momento. Vive de momento. Então, você não tem que fazer isso. Entendeu? Espera você, ter a sua maturidade, você ter o seu dinheiro para fazer, você ter, entendeu? Então, e você ter maturidade suficiente para entender. Por exemplo, você tem que pensar até nas coisas naturais. Arrumar trabalho, vai ser fácil? Não. Olha a Juliana aí, tem pão já. Entendeu? Não vai ser fácil, porque você vai estar tatuado. Então isso vai dificultar você arrumar trabalho. Agora se você olha, você vê que não, vou fazer em um lugar que, sabe? Então se você é maduro e quer fazer, irmão, se você não se condena naquilo que você aprova, faça, mas tome cuidado, pensa 1000 vezes se você tem que fazer ou não. Paulo fala o que em outro lugar? Tudo que fazei para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Essa tatuagem que você ia fazer, vai ser para a glória de Deus? Vou perguntar de uma forma melhor. Vai contra a glória de Deus essa tatuagem que você vai fazer? Se vai fazer uma tatuagem que vai contra a glória de Deus, se vai ferir a santidade de Deus, não faça. Não faça. Agora você vai fazer uma coisa qualquer, entendeu? Uma coisa que não vai ferir a santidade de Deus, que não vai ser problema, primeiro, arrume um emprego, pega o seu dinheiro, faz, primeiro, tenha maturidade, pense 1000 vezes antes de fazer. Pensa 1000 vezes, porque depois vai poder voltar. Aí não, mas dá para tirar com laser, dá sim, com câncer também, de pele. É porque o laser ele ataca o câncer. Entendeu, gente? Amém? Ficou claro? Mais alguma pergunta? Não.
Não. Mas faltava mais alguma coisa, não era? Não, já falei de E tatuagem. tatuagem de nome do namorado, pode? É horrível. é bonito. Cada um, cada um. Entendeu? O que você não pode é ficar metendo o bedelho na vida dos outros. Que isso o crente faz muito bem, não faz? É. Meter o bedelho na vida dos